Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a tia Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Então, se você faz parte desse mundo, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, tá bom? E bora lá para nossa lição de hoje. E na Bíblia está escrito o seguinte: eu pedi a ajuda do Senhor, ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34 e verso 4. Vocês se lembram que na aula anterior a gente falou sobre o medo? Moisés teve medo quando Deus pediu para ele voltar ao Egito, falar com Faraó e pedir que libertasse o povo. Mas o Senhor estava com Moisés. E nessa lição de hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, um menino que teve muita coragem. E ele era um pastor de ovelhas. Você sabe de quem eu estou falando? Do menino Davi, do Davizinho. Davizinho era um dos filhos de Jessé. O nome Davi significa amado. E ele era muito amado por Deus, e Deus tinha grandes planos para a vida de Davi. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E um certo dia apareceu um leão enorme que queria comer as ovelhas, mas Davi foi corajoso e matou o leão. Outro dia apareceu um urso também que queria pegar as suas ovelhas, mas Davi, com muita coragem, com a força que Deus deu para ele matou o urso também. Davi era muito corajoso, apesar de ser um menino tão pequeno. Como será que Davi conseguiu matar um urso e um leão? Será que ele não tinha medo de nada? Ele era tão corajoso assim? Ele tinha coragem porque ele sabia que Deus estava com ele. E assim também somos nós. Quando vamos enfrentar os nossos medos, enfrentar as dificuldades, nós temos que ter coragem e confiar que Deus está ao nosso lado também. Davi vivia numa época onde o seu povo estava em guerra com outro povo, que eram os filisteus. Um certo dia, enquanto os irmãos de Davi estavam em batalha, seu pai Jessé mandou que Davi fosse levar alimento para os seus irmãos, lá no campo de batalha. E quando Davi foi chegando perto, sabem o que ele viu? Um gigante! Era um soldado muito grande. Tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. E aquele gigante era o gigante Golias. E ele estava afrontando o povo de Israel, dizendo: quem de vocês vai vir me enfrentar? Eu sou muito forte, ninguém pode comigo. E ele estava afrontando o povo de Deus. E quando o Davizinho viu aquilo, ele ficou indignado e falou: quem é esse homem que se atreve a falar assim com o povo de Deus? E Davi ficou muito bravo em ver aquilo. Nenhum dos soldados dos israelitas queria enfrentar aquele homem, porque estavam com medo, porque ninguém conseguia vencer o gigante Golias. E então Davi foi diante do rei Saul. O rei Saul disse que já tinha oferecido um prêmio para aquele que conseguisse derrotar o gigante Golias. E Davi falou assim: pois eu vou enfrentar esse gigante, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é claro que todos riram da cara de Davi, né? Como pode um menininho tão pequeno enfrentar um gigante daquele tamanho, um soldado que era treinado desde há muitos anos? Mas Davi tinha a força e a coragem que Deus tinha dado para ele. E então o rei Saul ofereceu para Davi as suas armaduras, um capacete, uma couraça, um escudo pesado, uma espada pesada. E Davi colocou aquela armadura, não conseguia nem andar com aquilo, ele era muito pequeno. E então ele largou a armadura e falou: não, eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus vai me dar vitória. Deus me ajudou a derrotar um urso e um leão para defender as minhas ovelhas, e Deus vai me ajudar a derrotar esse homem que está afrontando o povo de Deus. E Davizinho foi lá, com a cara e com a coragem, com a sua funda e 5 pedrinhas que ele pegou no riacho. E quando ele chegou diante do gigante, o gigante falou: quem você pensa que é para vir até mim
com uma funda e uma pedrinha? Ha, 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 ha. Eu vou derrotar você. E Davi falou assim: pois eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. E atirou a pedrinha, e a pedrinha atingiu bem na testa do gigante, e o gigante tombou ao chão. E ele caiu morto naquela mesma hora. E então Davi venceu o gigante Golias, com a coragem que ele tinha, porque sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ele era amado por Deus. E ele teve coragem, porque confiava em Deus. Por causa dessa vitória do Davizinho, os israelitas venceram a guerra contra os filisteus. E chegamos na lição de número 3. O título é Papai do Céu ajuda a vencer o gigante. Você pode pegar a tua Bíblia e ler toda a história de Davi ali, né, que está em 1 Samuel, capítulo 17, para se preparar para essa aula. A lição nos traz toda a história, vários recursos para trabalhar nessa aula, mas é muito importante você fazer a leitura lá na Bíblia, para você conseguir se preparar melhor. O objetivo dessa lição é explicar para a criança que podemos confiar em Deus, assim como o Davizinho confiou. E que Ele nos dá coragem quando precisamos. E que mesmo quando temos medo, nós podemos pedir a Deus que nos dê coragem para vencer os nossos desafios. O nosso versículo de hoje diz: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. A lição traz aqui uma ideia bem legal para você fazer uma bolsa, pode ser de TNT ou de EVA, e tirar as pedrinhas com os números de 1 a 5, e cada número representa um pedaço do versículo. Como eu trabalho com crianças que ainda não sabem ler, então é melhor trazer figuras para as crianças entenderem e associarem o versículo. Mas caso as suas crianças já sabem ler, você pode usar a ideia da lição, que é bem legal também. No meu caso, eu vou elaborar 2 figuras de Davi. Uma de Davi orando e na outra, Davi vitorioso. E aí, quando for a parte do versículo eu pedi a ajuda do Senhor, vai mostrar a figura de Davi orando. E quando falar ele me livrou de todos os meus medos, aí mostra a figura de Davi vitorioso. Beleza? E aí você pode ir repetindo o versículo com as crianças para elas memorizarem. A palavra-chave de hoje é coragem. E então, assim como nas outras vezes, vamos fazer uma roda de conversa aí com as crianças e perguntar para elas: teve algum momento na vida aí que você teve que ter coragem? Alguma coisa que você queria falar e teve que ter coragem, teve que fazer e aí teve que ter coragem? Ou momentos que você teve medo, ou algo que te traz medo e aí você vai pedir a Deus coragem para enfrentar? E enfim, você pode conversar aí com as crianças a respeito dessa palavra coragem. E se as crianças relatarem alguns medos para você, você pode sempre falar assim: esse teu medo é como se fosse um gigante, mas o nosso Deus é muito maior que os nossos gigantes. E aí então você pode começar a falar sobre a história de Davi. Nessa história, você pode usar alguns recursos visuais e algumas ideias para as crianças nunca mais esquecerem da história de Davi e Golias. Uma ideia é você elaborar com caixa, com papelão, alguns itens de armadura, como por exemplo um capacete, uma couraça, um colete, né? Um escudo, uma espada. E aí, na hora de contar a história, no momento que chegar a parte de que Davizinho colocou a armadura, você pode escolher uma criança pequenininha aí e colocar aquela armadura grande nele, né? Para mostrar para as crianças como que Davi se sentiu no meio daquela armadura toda. E a ideia que eu trouxe hoje para vocês, para contar a história, é os personagens assim, feito com rolinhos de papel higiênico. O gigante Golias eu fiz com um rolo de guardanapo, daqueles rolinho de papel toalha, e até vou deixar aqui na descrição um link ensinando a fazer esse gigante Golias, tá? Que em breve vai estar no canal o passo a passo desse boneco. E o Davizinho eu fiz com um rolinho de papel higiênico, um pouquinho menor, né?
E aí fica mais ou menos um tamanho legal para contar a história. Mas se você quer algo mais simples, você pode usar os mesmos rolinhos, né, de papel toalha ou de papel higiênico e colocar uma imagem ali, uma gravura, né? Pode usar até garrafa PET também para simbolizar o gigante e o Davizinho. Algumas ideias de atividades para essa aula. A primeira ideia é você comprar um pedação grande de papel craft, mais ou menos um tamanho de 3 metros aí, que representa a altura do gigante. E aí vocês vão desenhar o gigante ali, para as crianças terem mais ou menos ideia do tamanho que era esse gigante. E aí você pode colocar as crianças em volta ali no chão, estender o papel no chão e dar tinta, giz, alguma coisa para as crianças pintarem o gigante. E aí depois você cola na parede para as crianças verem e terem noção do tamanho que era o gigante Golias. E outra atividade que você pode fazer nessa aula é levar um bonequinho de papel representando o Davizinho e levar e recortar pedaços de armaduras para as crianças colocarem no boneco, representando ali o Davizinho com a armadura. E agora 2 dicas de brincadeiras para você fazer com as crianças. A primeira brincadeira é confeccionar uma cabeça do gigante Golias com uma caixa grande aí que você tiver e com a boca vazada assim para as crianças acertarem bolinhas lá dentro. Pode ser bolinha aquelas coloridas, pode ser bolinha de papel, para as crianças acertarem lá no Golias. E a outra dica também é de tiro ao alvo, mas é diferente. Você pode confeccionar com as crianças usando um copinho descartável e um pedaço de balão. E aí você vai fazer ali, confeccionar, como eu vou mostrar na imagem, confeccionar um atirador de bolinhas. Pode ser bolinha de papel, qualquer tipo de bolinha que você conseguir fazer ali. E aí você faz uma torre com copos, ou como se fosse um boliche, ou com garrafinhas PET também, para as crianças brincarem de tiro ao alvo com como se fosse um estilingue, né? E para os louvores, vou deixar na descrição alguns links com algumas dicas de louvores maravilhosos para essa história, que combinam com essa história. Tem inúmeros louvores que são muito bons, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição apenas algumas ideias. E essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo qual ideia você gostou mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeos, tem ideias e várias coisas para você que é do Ministério Infantil. Que Deus abençoe sua aula, abençoe sua vida, seu ministério. Um beijo e até o próximo vídeo.